E o canal Vozes do Transporte tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo Caminhões rumo ao zero acidentes. Olá, eu sou a Andréa. E eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. Pois é, e hoje a gente vai falar com uma marca nova no Brasil, Exato. de veículos comerciais. Que tá chegando aí também com toda uma proposta para realmente fixar aqui no país, né não? Exatamente. Tá aqui no nosso sofá o Rodrigo Picussa, que é diretor executivo da unidade de veículos elétricos da Farizon no Brasil. Seja muito bem-vindo. Obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Prazer todo meu. A gente sabe que a sua vida aí tá bem corrida. Felizmente. Que bom, Que né? bom, né? É bom essa agitação. Rodrigo, vamos fazer o seguinte, começa a contar pra gente um pouquinho da sua trajetória até chegar, né, exatamente na Farizon. Eu também queria que você explicasse um pouquinho sobre a Farizon, né, desde quando ela foi apresentada, que a gente conversou mais ou menos em agosto do ano passado, mas aí teve todo um tempo de estruturação e que efetivamente em janeiro, fevereiro começamos. Então, dá um overview aí pra gente. Legal. Bom, obrigado primeiro pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Sou engenheiro mecânico, tenho uns 25 anos, não mais, até 30 anos, acho que está passando rápido o tempo. Tá mesmo. 30 anos de mercado automobilístico. Comecei, eu brinco pelo lado negro da força, eu comecei pela indústria do petróleo. Trabalhei com companhia de petróleo por um tempo, vendendo especificamente para indústrias, e aí que comecei a me envolver com a indústria automobilística, então, principalmente no polo automotivo lá de Curitiba, Renault, Audi, Chrysler, Volvo, todas as plantas que chegaram no final do século passado. Depois fui para o mundo do ônibus, onde eu fiquei mais de 20 anos. Estive na Buscar, em Joinville, estive na Marco Polo por muito tempo, cuidei da parte de operações internacionais da Marco Polo, África, América Latina, Oriente Médio. Tive um período expatriado também, tive a oportunidade de liderar uma planta da Marco Polo, uma joint venture da Marco Polo com a Mercedes no México. Então vivi a cultura latina junto com a cultura alemã. Bem diferente. Bem diferente, desafiador e muito aprendizado também, né? Já estar fora do país e lidar com essas duas culturas tão diferentes, diferentes, né? Foi um aprendizado muito bacana, não só para mim, mas para minha família, né? Minha família também lembra com bastante saudade desse período. Depois voltei para o Brasil para cuidar da parte internacional, e aí tive cuidando de plantas na Índia, na Rússia, no Egito, na África do Sul, na Colômbia, na Argentina, mais alguns mercados. Nesse processo comecei a me envolver também com veículos elétricos, né? Aqui no Brasil a gente talvez tenha começado mais recente esse tema, mas no Chile, por exemplo, em 2016 já houve a primeira licitação de veículos elétricos para Santiago. Eu comecei a me envolver nesse segmento. O Chile é mais desenvolto, né? Está mais desenvolvido, certamente, né? Eles têm algumas vantagens da forma como o sistema é estruturado lá, é um sistema público federal, não municipal. Eles já tinham uma preocupação com a questão ambiental de Santiago muito forte. Eles têm um sistema muito bem organizado, tomou-se a decisão política e se executou. Foi muito bacana, uma experiência bem interessante. Voltei, né, para cuidar de mercado doméstico, cuidei das marcas Marco Polo, Volare e Neobusa aqui no Brasil por um período não muito longo. Em 2021, na pandemia, eu saí da Marco Polo, o mercado estava se reestruturando todo, e logo em seguida eu recebi um convite do Fundo de Investimento Pátria, aqui de São Paulo, bem grande, bem famoso, que queria fazer um investimento relacionado com a eletromobilidade. Ele não tinha muito claro quais seriam os targets finais, e disso, um trabalho de 2 anos, nasceu uma locadora de veículos elétricos, que a gente teve a oportunidade de criar. Eu fui diretor comercial dessa locadora por um bom tempo, então estive do outro lado do balcão, conhecendo marcas, tive a oportunidade de ir para a China 4 vezes, visitar praticamente todas as fábricas, visitar empresas similares lá, entender como está a eletrificação na China. Acredito eu que seja o país mais desenvolvido nesse sentido, né? Sem dúvida. Nesse momento, principalmente parte comerciais, está se aproximando de 30% a 40% de adesão. Do mercado, né? Bastante grande, um crescimento bem significativo. Outras áreas já é quase 100%. Ônibus, por exemplo, já é 100%, próximo de 100%.
automóveis também, bastante presença. E agora, por último, a última onda, na China mesmo, são os veículos comerciais. Por isso que a gente também vive um pouco disso aqui no Brasil. A gente já tem automóveis, a gente já tem ônibus em algumas cidades. Uhum. E agora começam, de fato, com muito mais intensidade, os comerciais. E no ano passado, final do ano passado, surgiu o convite, então, para atuar aqui junto com a Farizon nesse processo de estruturação da companhia, de dar os primeiros passos comerciais, de montar time, de montar estratégia, algo que eu adoro fazer. E é isso, basicamente. E essa estruturação que você comentou, Uhum. que durou mais ou menos de agosto até janeiro, Uhum. você participou de todo esse processo. Você trouxe toda essa expertise também do que você já havia Vivenciado, conhecido, trabalhado. vivenciado. Sim. O que foram os pontos principais dessa estruturação, né? Qual foi a mentalidade para poder realmente chegar bem estruturado num mercado que é pequeno ainda, mas bem competitivo, principalmente nessa área de comerciais leves? Talvez, Dani, seja assim, um entendimento exatamente do que é o mercado hoje. Uhum. Né? E como montar uma estrutura que seja, ao mesmo tempo, eficiente, ágil, muito eficiente, né? Por ser um mercado nichado, que tem uma pressão muito grande por custos, etc., você não pode inchar a estrutura, você tem que buscar a forma mais eficiente e mais estratégica de operar. Então a gente decidiu claramente duas estratégias, uma de vendas corporativas, que está relacionada a grandes locadoras, está relacionada a grandes contas de e-commerce, etc., e uma outra estratégia de varejo, que a gente vai trabalhar através de parceiros, né, regionais, concessionários regionais, grupos regionais, que vão ser os nossos distribuidores para o mercado de varejo. E a outra foi, e a gente entende que é crítico para esse segmento, é estar muito bem capacitado tecnicamente e muito bem estruturado no sentido de peças de reposição para poder atender rapidamente qualquer demanda técnica. Que esse é o desafio, né? O pós-venda sempre é o desafio em comerciais, né? Sempre é, sem dúvida. No elétrico a gente tem algumas vantagens. Quais? Depois a gente pode E antes, explorar. acho que você pode até falar já quais as vantagens. Quais? Sim. Mas assim, eu ia até perguntar, porque eu acho que quando a gente ainda se trata de produtos importados, assim, muitas vezes gera uma insegurança também do consumidor em relação a isso. Sem dúvida. A gente recebe muita demanda de comentários quando a gente pega uma matéria relacionada a isso. Ah, mas e se quebrar, se tiver algum problema? Então, eu acho que trabalhar isso, eu não sei como é, né, divulgar isso de uma maneira que traga essa confiança, né? Até dando um passinho para trás, Dani, eu não falei muito da Farizon. Né? Quem é a Farizon? Verdade. Eu acho que isso vai, em parte, responder exatamente. também o tema pós-venda. A Farizon é uma marca comercial do grupo Geely. Famoso, já está aqui no Brasil com os automóveis. E a Geely tem estratégias muito claras e muito eficientes, principalmente no mercado internacional. A Geely é a dona há 16 anos da Volvo. Então, toda a estratégia internacional da Volvo... Volvo Cars. Volvo Cars, Isso. não caminhões. Perfeita observação. Ela é dona da Zeekr, ela é dona... Que seria uma marca de luxo também, luxo, né? Inclusive. Inclusive. Do Volvo. Ela tem 50% da Smart, junto com a Mercedes, dos carrinhos pequenos. Ela é dona da Lotus, que está chegando aqui no Brasil em breve. Lotus seria... A companhia inglesa, aquela famosa dos carros esportivos ingleses. Ah, sim! A Lotus por isso que eu perguntei, nossa, uau! E ela tem, na China, Farizon, marca de veículos elétricos comerciais, é a marca líder de mercado nesse segmento. Ela tem mais de 20% de market share no mercado chinês, que tem dezenas de marcas, vocês sabem disso. Sim, sim. Ela é a líder nesse segmento e é a primeira marca de veículos elétricos comerciais que produz mais de 500 mil veículos. Então isso tudo traz para o grupo, primeiro, uma expertise muito grande de operar internacionalmente. Então, qualidade de materiais, informação técnica, catálogo de peças, logística, a própria gestão do negócio internacional é diferente de tudo que eu havia conhecido antes. Esse é um ponto já para trazer o lado do pós-venda. Nós aqui, o que a gente fez? Primeiro, a gente trouxe um volume bastante razoável de peças de reposição e preparamos uma logística expressa, caso você precise, algo que por alguma razão eu não tenha. A gente já tem um sistema de logística expressa para a China para trazer peças e componentes para cá em menos de 30 dias. Fisicamente, onde está a Farizon? Esse estoque hoje está em Curitiba, na matriz do grupo. A Farizon aqui no Brasil é importada pelo Grupo Rodoparaná, representada pelo Grupo Rodoparaná.
histórica empresa lá do Sul, representante da Randon há muito tempo, com atuação forte na parte florestal também, máquinas amarelas, drones, agricultura de precisão, tem várias verticais de negócios. Então, o estoque hoje está lá. A gente está estabelecendo algum estoque de segurança aqui em São Paulo, mas ainda, como as frotas são pequenas, as demandas ainda são baixas. Então, a gente trabalhou muito esse lado de ter peças de reposição. Segundo passo, aqui em São Paulo, onde a gente acredita que o nosso mercado provavelmente vai se desenvolver mais rápido, a gente já tem uma unidade móvel de manutenção aqui pronta, disponível, operando. Ela já está atendendo clientes que estão comprando os veículos aqui. E aí, voltando àquele ponto que eu falei, que o veículo elétrico nos ajuda no pós-venda em alguns aspectos, o fato é o seguinte: as intervenções num veículo elétrico, em geral, são muito mais simples. Você tem muitíssimo menos componentes de desgaste sujeitos a desgaste, quebra e etc. As intervenções, na grande parte das vezes, se resumem a diagnósticos eletrônicos, checklists de scanner de computador. Os nossos sistemas nos permitem, inclusive, fazer esses scanners. Eu tendo uma interface conectando um computador, eu posso trazer um técnico da China para o lado do veículo e fazer o diagnóstico do veículo comigo. E eu tenho feito, junto com o meu time, surgiu um teminha no veículo, vamos lá, conecta o veículo lá em Florianópolis, e eu estou aqui em São Paulo. É tipo em tempo real, assim. Em tempo real você consegue fazer diagnósticos, e muitas vezes as soluções não são físicas, elas são de software. Puxa, tem um glitchzinho aqui, uma atualizaçãozinha. Uma atualização de software que você precisa fazer, e o veículo está pronto para começar a operar de novo. As manutenções são muito rápidas. Você tem intervalos mais longos. Eu tenho alguns produtos na linha com 30 mil quilômetros de intervalo de manutenção. Alguns, assim, as pequenas intervenções que você tem que fazer, eu tenho que trocar 2 litros de um óleo de diferencial aqui a cada X mil quilômetros. Eu tenho que trocar um filtro de ar-condicionado. E mas vocês eu não vão tenho ter grandes essas estruturas Sim. nas regiões conforme for ganhando Como capilaridade? for ganhando capilaridade. Por exemplo, essa unidade que está aqui em São Paulo atendendo hoje, na próxima semana ela vai estar no Rio de Janeiro. Ela vai circulando, ela vai circulando num raio. Mesmo sem a demanda. Não, eu já tenho tem uma demanda. Como eu já tenho veículos no Não, campo, eu digo assim, mas sem nenhuma solicitação. É só um roteiro mesmo. a gente unidade móvel. acompanha, como a gente tem um acompanhamento direto de todos os veículos dos nossos clientes, a gente sabe Onde eles estão. onde eles estão e com que quilometragem eles estão. Entendi. Então eu sei, por exemplo, que eu tenho uma frota de 12 veículos no Rio de Janeiro que estão se aproximando a primeira revisão dos 5 mil quilômetros. Então você já vai ter alguém lá. Eu já programei, a nossa van vai para lá e vai fazer a revisão desses Esses veículos clientes que já adquiriram o veículo, existe um casamento ali já com esse serviço? São coisas separadas? Não, são coisas distintas, mas a gente acredita muito nessa ferramenta, inclusive, porque eu já combinei com os clientes, olha, perfeito, seu veículo vai trabalhar na quarta-feira, vai. Que horas ele retorna para a base? Ele retorna às 15 horas. Partei às 15 horas, a minha van está aí, às 15 horas ela começa, às 17 horas as vans estão prontas, no dia seguinte você vai operar normalmente. Ou seja, ele não vai parar o veículo para fazer uma revisão. E que legal que vocês vão até o cliente. Em loco, né? Então, assim, óbvio que dá para fazer isso lá no Tocantins, onde eu vendei uma unidade, talvez eu não consiga. Aí eu vou desenvolvendo oficinas regionais, representantes regionais, autorizados regionais. Sim. Mas todo mercado onde a gente tem a densidade suficiente para justificar um veículo, uma unidade móvel, a gente vai ter unidade móvel atendendo, como a gente já tem aqui em São Paulo. É um dos nossos produtos mais tops, né? É a Supervan, essa unidade móvel, ela tem autonomia de quase 400 quilômetros. Então ela vai poder ir até o Rio de Janeiro, fazer uma rodada de atendimentos lá, retornar sem nenhum problema. Se ela precisar ir para o interior de São Paulo, ela vai. Ela tem um raio de atuação bastante razoável. E isso só é possível porque é um veículo elétrico. Certo. Rodrigo, conta pra gente um pouco do seu portfólio. O que hoje você oferece para o mercado brasileiro? A gente trouxe 3 linhas de produtos, 3 produtos em si, com 5 variantes. A gente tem um produto que é o nosso produto de entrada, é uma van chamada Farizon V6E. É uma van de uso urbano. A vocação dela é ser utilizada dentro da cidade. Tem uma autonomia de uns 200 quilômetros, 6 metros cúbicos de capacidade, 1.150 quilos de capacidade de peso.
Ela foi desenhada para ser um veículo extremamente robusto, extremamente econômico, simples de manutenção, resistente à condução não das mais adequadas, então componentes simples, espelhos simples, faróis simples, para-choque simples. É para o trabalho. Eu brinco que ela é uma Kombi elétrica, né? Para tentar trazer um exemplo lá da minha época. Sim. Assim, é um veículo muito simples construtivamente, se você precisar reparar, ele vai ser simples também. A gente concorre com alguns produtos que tem roda de liga leve, né? Espelhos com acionamento eletrônico, e funciona muito bem até o primeiro choque, né? E isso também tem a ver com a política de preço para você Também, dar Ser mais competitivo. ser mais Sim, competitivo. Exato. Uhum. Eletrificação é um jogo de eficiência e competitividade, né? Quem vai para esse jogo vai porque está buscando eficiência e competitividade. Então o produto também tem que ser dentro O dessa que linha. manda mais na hora? O chamariz ali para o cliente? Preço. Preço, né? Preço. Esse é o produto econômico, né? Entendi. Depois, saindo da V6E, que é uma versão única, E standard, seria de entrada, que é de digamos assim. entrada, que é onde a gente acredita que o mercado vai ter maior demanda. A gente tem a Supervan. A Supervan ela é uma van ultra tecnológica, bonita, assim, impactante, visual bastante impactante. Mas a missão dela não é ficar só dentro da cidade. Ela tem já o dobro de baterias da versão anterior, ela tem 82 kW e uma autonomia que vai bater seus 400 km. Uau, dá para Então, fazer é aquele um veículo tiro que curto. vai operar aqui em São Paulo, mas vai fazer uma entrega em Campinas e vai voltar. Uhum. Ele vai até São José dos Campos e volta, ou vai até o litoral e volta. Intercity, né, que É. fala. Então, assim, ela já não é feita só para andar na cidade, ela é feita para andar na cidade, mas também no ambiente da rodovia. Tá, é E de aí, como- carga, porque você falou De van, carga, então é um de furgão carga, de... de 8 e 11 metros cúbicos. Tá, A gente vai fazer deste produto de 11 metros cúbicos uma versão passageiros também. Já está trabalhando nela, em breve a gente vai ter ela aqui. Mas hoje são versões de carga de 8 e 11 metros cúbicos. ainda este ano para passageiros? Muito provavelmente, muito provavelmente. A gente vai chegar lá, depois que É. você Tem coisas colocar que o seu... dependem de mim, tem coisas que dependem de órgão de homologação, Uhum. então assim, mas é muito provável que a gente tenha esse Ela ano está aí. em fase de Tá em fase, homologação. tá. Tá. Esse produto já tem, por ser também ele viver no ambiente da estrada, aí ele já muda a configuração dele em relação à segurança e sofisticação. Tem mais itens, né? Muito mais itens. A Supervan é a única van elétrica que tem 5 estrelas no NCAP europeu. O que significa isso? Ela é top em top. termos E de segurança. segurança de passageiros. Aqueles prêmios de De segurança, crash né? test, De crash etc. Mas ela tem inúmeros instrumentos, inúmeros mecanismos de auxílio à condução. Ela Tipo tem ADAS. completa. Caramba. Ela tem controle de trânsito cruzado, lateral, frontal, tem câmeras 360 graus, piloto automático adaptativo, Antitombamento. antitombamento. Até porque é um outro tipo de cliente que você vai abordar com Exatamente. essa Não é, van. é o cliente que já busca, ok, eu quero É. uma van elétrica, mas eu preciso ter um padrão de segurança Exato. maior, porque eu vou para a estrada. Até Se porque ela o passou cliente pelo dele é Euro outro. NCAP, então ela vende na Europa. Vende na Europa, ela vende. Essa A super Fares van. dá presença, tem presença forte no Reino Unido, na Alemanha, em Ah. Portugal, na Espanha. É uma plataforma de produtos mundial da Geely. Uhum. Não é um produto chinês que a gente está trazendo para o Brasil. Não, Não é é uma isso. plataforma global, pode É uma dizer. plataforma global de produtos, de Uhum. produto que a gente vende aqui, salvo pequenos ajustes em função da homologação local, é o produto que a Fares não vende no Vende Reino na Unido, Europa. ou na Tá. Alemanha. Perfeito. Por isso ela também traz todo esse pacote de segurança. Uhum. Ela tem até um sistema de monitoramento do motorista. De Ela cansaço, monitora de a fadiga cansaço, do de motorista. Uau, Ela que legal. monitora se o motorista está falando no celular, se Você está tá sem fumando, atenção. se está olhando Ah. para o lado, ela começa a te chamar. Ah, já quero Isso é muito conhecer. legal. Quero É. dirigir. Eu acabei desligando isso tudo nela, porque tem horas que eu não consigo suportar. Então, E é mas possível, tudo é. certo, porque É. Donos de carros mais sofisticados, com Uhum. todas essas questões, principalmente numa cidade como São Paulo, que tem os corredores aí das Sim. motocicletas, eles desligam, né? Sim, Porque sim. senão fica o tempo todo... pi, É o pi, pi, tempo pi, pi, pi. inteiro. Exato. Não, ela te avisa. Se uma moto passa muito perto de você, ela avisa. E aí você fica muito. Você fica tenso. Mas na estrada é uma maravilha, porque você clica Sim. no piloto automático, ela faz as curvas sozinha. E Você vai. só tem que ficar tocando o volante, né? Que legal. Então é uma outra proposta de veículo
apesar disso tudo, ela não é mais cara do que as outras vans elétricas do segmento. Também tem um valor competitivo. Tem um valor competitivo também. Mas é óbvio, quando eu comparo a V6 com a Supervan, elas têm preços bem distintos, principalmente porque uma tem 40 kW de bateria, a outra tem 80. E é isso que manda em grande parte do preço dos veículos elétricos. E por último, a gente tem 2 caminhões leves de 6 e 8 toneladas, todos elétricos, 100%, baterias de 100 e 107 kW, autonomia que vai nos dar aí seus 230, 250 quilômetros, acima de 200 certamente, dependendo da carga, que é aquele caminhão para trabalhar ao entorno urbano, né? Ele que vai trazer a mercadoria de um centro de distribuição em Cajamar, Sim, pode entrar na Artes, cidade. vai entrar na cidade, tem dimensões para circular na cidade, vai fazer as entregas e vai retornar. Eventualmente, esse de 8 toneladas, ele pode até trabalhar, acredito eu, que seja esse modelo que esteja também sendo vendido para essas grandes, tipo Amazon, Mercado Livre, esses grandes, quando eles vão comprar caminhões elétricos, é mais ou menos nessa faixa de PBT, né? Sim, e aí eu vou fazer um spoiler de um terceiro produto que a gente vai trazer, um quarto produto que a gente vai trazer um outro caminhãozinho, um F3, chama F3E, que tem 3,5 toneladas de PBT, ele é menorzinho. Um VUCzinho. É um VUCzinho mesmo. Esse também é uma expectativa de chegar até esse ano. Até o final, eu já tenho as 2 primeiras unidades a caminho do Brasil. A homologação já começou. E esse sim é o caminhão que mais se encaixa nessa no logística. first mile do e-commerce, que é aquele caminhão que vai recolher as mercadorias dos sellers, vai trazer para dentro do CD e, eventualmente, vai fazer o last mile também, entregar uma geladeira, um 3,5 entregar toneladas. um móvel, entregar uma bicicleta, coisas que talvez numa van não fiquem tão bem acomodadas. Com essa gama de produtos, você hoje, porque a gente falou no bastidor que você tem até um cliente comprando uma unidade, um cliente que não é nem o business dele, o business dele é o comércio, e aí grandes players assim, né? É essa a intenção com essa variedade de produtos? Isso é um bom ponto. Veículos elétricos, eles têm que ser muito bem dimensionados à aplicação, que eu falava antes com vocês, né? A gente tem que olhar a utilização, a rota, a carga, a infraestrutura de energia que esse cliente tem, o motorista, todos esses aspectos. Em veículos elétricos, você não pode superdimensionar coisas. Se você superdimensiona, e a gente tem um pouco a cultura disso do caminhão a combustão, se você superdimensiona, você já errou o custo do veículo. Porque, quando você diz, perdão, o superdimensionar, em que sentido? Assim, eu não posso usar um veículo maior do que eu preciso, ou com mais autonomia do que eu preciso, porque isso vai impactar tão severamente o meu custo do veículo, que ao final do dia a conta não fecha. Certo. Então você tem que ter produtos vocacionados, desenhados para cada segmento de utilização, e eles são pensados, isso aqui vai ser usado por este perfil de cliente. Se eu tentar pegar um perfil de outro cliente, por mais que o cliente, eu quero usar esse aqui, e colocar, talvez não vá funcionar. Então, na verdade, quando você está fazendo essa venda, você está fazendo uma venda casada com uma solução para aquele negócio. Exatamente. Venda de elétrico é consultiva. Ela é diferente. Ela é diferente. Não só consultiva por ser novo, né? Porque é coisa nova. E vem junto também tudo que aquele cliente vai precisar para fazer esse caminhão fazer sentido ali. Sim. Como você havia também comentado sobre o carregador, por exemplo. Sim. E vocês oferecem toda essa dentro do meu expertise. time, eu tenho um time que se dedica única e exclusivamente a carregadores. A gente está importando carregadores e a gente decidiu fazer isso para conseguir colocar esses carregadores no Brasil num preço extremamente competitivo. Carregadores de qualidade, que a gente já homologou. E junto, quando a gente inicia um estudo com um cliente, para fazer um veículo, talvez seja uma coisa muito simples, mas o cliente, olha, eu preciso colocar 10 veículos na minha frota. Então, o primeiro passo é acionar meu time de carregadores para entender a infraestrutura, onde esses veículos vão ser carregados, com que equipamento. Onde eles vão rodar também, né? Onde eles vão rodar, qual é a demanda da rota desse operador, para poder, aí com isso, eu recomendar o produto adequado. Eu tenho a responsabilidade pelo êxito do cliente. Então, não só ajudar agora, produto. Rodrigo, até para eu entender um pouco mais,
porque você está chegando, mas a gente já tem outros players aí Sem dúvida. que atuam mais ou menos aí no segmento Uhum. que você atua. Então, às vezes você está fazendo uma venda para um cliente que já tem esses produtos. Uhum. Então, ele não necessariamente precisa da sua infraestrutura. Simplifica o meu processo. É isso que eu queria entender. Simplifica o meu Tá. processo. Tá. Mas ainda, como a gente falou, esse é um mercado que está dando seus primeiros passos. E não você me não disse, é a maioria do mercado. não é a maioria do mercado. E você já me disse que você é o terceiro player hoje. Hoje nós somos o terceiro player de mercado em market share nesse ano de 2026, E assim, sendo começado agora. Tá, colocando todos os produtos Colocando todos os que produtos você acabou de elétricos citar que você comerciais, oferece. exatamente. E você enxerga como quais os desafios dentro desse mercado hoje para você poder avançar? Bom, os desafios de hoje já são bem menores do que há 3 anos atrás, né? Hoje, em geral, um gestor de frota, um decisor, ele já está muito mais familiarizado com o que é um veículo elétrico. Às vezes ele já tem um, e aí a conversa fica muito mais simples. Facilita, né? O primeiro desafio, óbvio, é conseguir fechar a equação de custo, que também se tornou muito mais simples agora, principalmente, lamentavelmente, em função do preço dos combustíveis, e porque os veículos elétricos eles seguem reduzindo o preço ano contra ano, apesar de a gente ter ganhado de presente 35% de imposto de importação há 2 anos atrás. Então, apesar de 35% de imposto de importação, a gente consegue, ano contra ano, ser um pouco mais competitivo. Mais competitivo. Isso tem a ver com a redução do custo da tecnologia. A tecnologia está ganhando escala, os custos de produção e desenvolvimento se diluem melhor, lá, obviamente, os custos caem. Então, o primeiro ponto é, ok, o cliente tem um interesse pelo elétrico, conseguir entender, extrair as informações dele e entender a rota dele para demonstrar o quão eficiente ele pode ser. Não é todo cliente que está pronto para essa jornada ainda. Tem clientes que têm outra visão, a própria forma de utilização do veículo ainda é diferente. Então, assim, a procura, a demanda está acontecendo mais e mais, né? Já não é mais algo tão novo para explicar, o cliente já sabe, já tem noção de qual é o custo de manutenção, o receio diminuiu, tudo isso é novo, né? Já não é mais novo, né? O fato de o veículo elétrico ser barato para manter, de consumir pouca energia, de funcionar, etc. O desafio no Brasil, logística ainda tem, assim, muito, pela nossa, vamos dizer, conjuntura econômica, em grande parte, tem muita dificuldade de fazer investimento. Você pensar em investimento num país com 15%, 16%, 15%, 14% taxa de juros é um desafio, então as taxas de juros altas ainda é o que assusta, né? Assustam novos investimentos, e aí eu não estou falando do elétrico, estou falando do segmento como um todo. Sim. Se você olhar o segmento de caminhões, está sofrendo nesse momento, justamente pela incerteza e pelo custo financeiro de fazer investimentos. Então, talvez a maior dificuldade não seja a dificuldade de ser elétrico, específica nossa, seja a conjuntura do país. Tá. Mas o que eu achei interessante que ele falou ali no começo é o motivo hoje, a motivação que leva um cliente a chegar num veículo elétrico. Porque quando a gente trouxe inicialmente aqui várias pessoas para falar sobre isso, era mais uma questão de exigência de algum cliente para atender aquelas políticas ESG, isso. E aí eu achei clientes listados em bolsa. Eu tenho falado que a gente está vivendo a eletrificação 2.0. Né? A eletrificação 1.0, há 4 anos atrás, 3 anos atrás, foi derivada por meia dúzia de empresas que queriam, de fato, reduzir pegada de carbono e tinham isso muito forte numa bandeira de marketing, mas que não necessariamente estavam fazendo o TCO até a última vírgula, ou seja, entender lá até a última casa se isso fazia sentido ou não econômico, ou porque tinha um compromisso, tinha captado um green bond que precisava ser aplicado, coisas do gênero. Então, óbvio, o driver era ESG, que não tem nada errado, eu acho que isso é válido, principalmente para empresas multinacionais, matriz europeia, que tem essa pressão dentro do budget global, isso faz muito sentido. Hoje a gente continua tendo esse driver, talvez não intenso, mas continua tendo, mas hoje, graças a essa redução de custo dos veículos, graças, em parte, ao aumento de custo de combustíveis, a tecnologia ser hoje já muito mais compreendida, muito mais difundida, e a gente tem um exemplo maravilhoso que são os motoristas de aplicativo que estão ganhando muito dinheiro com o elétrico. O interesse e o driver volta, e
como deveria ser, Uhum. custo. Custo no final do dia. Então, Porque você pega um mercado maior, né? exatamente, Clientes, é, né? exatamente. E as possibilidades também muito Aham, maiores. amplia. Porque antes você dependia muito de grandes empresas. Sim. E hoje, como eu falei, a gente tem uma pequena importação aqui na 25 de março, que quer um veículo elétrico, que faz sentido, porque não entra no rodízio, porque vai gastar muito menos de combustível. Então já é um outro motivo, né? Já- Quer Pensando no dizer, já custo. está. Isso. Exatamente. Já foi para questão. Então, à medida, né, que as pessoas vão criando confiança, elas vão Uhum. colocando aí seus anseios, Exato. né, à frente E disso. você comentou, eu não sei se eu entendi muito bem, que você também faz vendas para locadoras, é isso? Sim. É um mercado que ajuda É um mercado muito bastante relevante vocês? e estatisticamente, né, se você olhar até hoje, 70% das vendas de comerciais elétricos no Brasil estão relacionadas com A locadoras. Você locadora. acredita por qual motivo? É meio que um teste? São dois onde ele motivos. experimenta primeiro, né? São onde dois o cliente- motivos. Primeiro que nós temos um grande driver, um grande player, cujo modelo de aquisição é a locação. Uhum. Então, o maior impactante no mercado brasileiro de veículos elétricos chama Mercado Livre. Depois dele, obviamente, a Amazon. E o modelo desse pessoal é low asset, não ter ativos. Então o modelo deles é locação. Sim. É porque não é o Naturalmente, negócio seja deles. para elétrico, seja para Gente, combustão. eles devem ser uns super consumidores. São super consumidores das locadoras, Claro. que por Que, extensão por sua vez, acabam né? sendo os nossos Aham. clientes estratégicos. Isso é um ponto, mas isso não acontece só no Brasil e não acontece só por causa do Mercado Livre. Porque Aham. é natural, quando a pessoa vai iniciar a jornada e ela tem as dúvidas sobre, vai funcionar, qual vai ser o valor de revenda, como, né, o que eu vou fazer com esse veículo daqui a 5 anos, 6 anos, quando eu quiser vender, surgem dúvidas. E a locadora, pelo modelo de negócio, ela acaba Ele não se preocupa com essa não se parte. preocupa com essa parte. Então, para os first movers, para os early adopters, né, para os que estão começando, Iniciando. às vezes faz sentido. Sim. Cara, eu vou fazer um teste, vou alugar. Claro. Agora, eu queria saber, porque existe um desafio, né? Quando se trata de automóveis até para alocar, vai ser uma locação emocional. No comercial, assim como a compra, a locação também é racional. Muito. E aí, como você faz para ser competitivo? Porque eu não estou interessada, de repente, estou me colocando no papel de um Mercado Livre, por exemplo, né? Perfeito. Porque o negócio dele não é caminhão. O negócio dele é o Tecnologia. transporte. O caminhão é o meio, né? Que ele vai usar para o negócio dele ser sucedido. Então, eu não vou citar aqui Farison ou outras marcas concorrentes. Ele não está interessado. Ele quer o produto ali que atenda. funciona. Então, como você faz para chegar, como ser competitivo nessa hora? Porque ele vai escolher racional, então ele não vai querer saber marca, ele não é uma coisa, eu sou afim da Farison, ou sou afim de marca X e tal. Então, como ser competitivo nessa hora? Principalmente se tratando de marcas novas, né? Porque não é só você, tem outros players aí, concorrentes que são novos. Então, como chegar nessas locadoras? Como ser a escolha? Obviamente, o primeiro driver de quem está lá na ponta contratando a locadora é o custo, certo? Só que ele também está preocupado com a disponibilidade desse veículo. Tá. Porque não adianta ele pagar a locação e o veículo não está disponível. Então, a tua forma de atuar do ponto de vista de pós-vendas, a tua estrutura, a tua capacidade de responder, a qualidade do teu produto afeta a disponibilidade. E afeta tanto quem contrata quanto a locadora. Né? Porque se o cliente contrata a locadora, paga a locação, ele quer um X de disponibilidade. Se não ocorrer, quem vai pagar isso é a locadora. Então, esse é um primeiro ponto, é conseguir garantir não apenas o custo, mas também garantir a disponibilidade desse veículo. E que esse custo de manutenção, quando ocorrer, também esteja dentro de parâmetros aceitáveis. Ou seja, é muito competitivo em termos de custo de peças simples, né? Aquilo que eu falava ao princípio. O veículo tem que estar preparado para ser competitivo nesse segmento. Tá. Esse, talvez, olhando no ponto de vista da locadora, sejam 2 aspectos importantes. Garantias, garantia tanto do veículo e principalmente da bateria, também são parâmetros importantes. As locadoras vão olhar muito isso, e é isso que a gente foca, e assim que a gente desenhou a nossa estrutura, para poder atuar direto com a locadora, não depender de concessionários, que no primeiro momento pode parecer um conforto, mas nem sempre é. Principalmente para quem é um volume pequeno de mercado, que está entrando, está um volume incipiente, você depender de concessionários, assim, você não vai conseguir
preparar uma rede de concessionários antes do produto chegar. Sim. E, Rodrigo, só antes da gente já caminhando já também para o final, mas você falou uma coisa que eu acho que também é um fator que impeditivo às vezes da escolha, que é a questão do que fazer com esses veículos depois, né? Vocês trabalham isso também junto com o cliente? Porque uma coisa é a locadora, eu vou ali, não tenho esse problema. Mas se eu compro para minha frota ou se eu decido... É um ponto que eu acho que ainda pega um pouco, né? Pega, o valor, o que eu vou dúvida. fazer com esse veículo depois, onde eu descarto isso, se eu troco... Como que vocês trabalham essa parte ali com o cliente? Primeiro ponto, assim, e de novo, a gente está no mundo novo, né? Ninguém tem teorias absolutamente comprovadas, porque a gente não viveu ainda 2 gerações de veículos elétricos para poder dizer como isso está se comportando. A gente teve a oportunidade de ir para fora e olhar isso em outros mercados, né? Dentro dos meus estudos aí, de olhar a China, olhar Estados Unidos, olhar México, olhar a Europa. E a gente começa a ter algum indicativo disso agora aqui no Brasil com o BYD Dolphin. Né? Valor de revenda do produto. A gente costuma ser muito pragmático, imaginar que ele vai ter um valor de revenda menor do que um veículo a combustão. E a gente discute isso com o cliente. Isso é transparente, isso é aberto, entra na conta. Apesar de a gente acreditar que no futuro isso tende a se inverter, de que um veículo elétrico possa valer mais do que um veículo a combustão. Na hora da revenda. Na hora da revenda. E o nosso querido Dolphin está mostrando isso de alguma forma. Se for olhar o quanto um Dolphin desvalorizou no mercado, vocês vão ver que ele desvalorizou menos do que muitas marcas ultra tradicionais. Tradicionais a combustão. Por quê? Porque existe uma demanda. E existe uma demanda porque as pessoas entenderam que o veículo é mais barato de operar, seja novo, seja com 1 ano, seja com 2 anos, seja com 3 anos, o que for. A curva de custo de manutenção de um veículo elétrico ela tende a ser muito mais plana. Ou seja, o veículo a combustão ele começa com a manutenção baixa, mas à medida que as coisas vão se desgastando, e tem muita coisa para desgastar, o custo de manutenção sobe. Sim. Por isso que as empresas, as top, tem lá o seu ponto de troca aos 5 anos, 6 anos, alguns nos 10. Por quê? Porque depois disso o custo de manutenção fica tão alto que não compensa. E essa era a nossa cultura até agora. Só que a gente vai ver que o elétrico, ok, lataria, etc., vai sofrer, mas você pode reparar, mas componentes que você teria que... Principalmente de motor, né? Motor, Você já caixa não vai de ter. câmbio... Que são caros. Que são caríssimos de manutenção, requer manutenção pesada, especializada e etc., não existem no veículo elétrico. Então a tendência é que lá para o 4º, 5º ano, a gente tenha um delta ainda maior de custo de manutenção. E o mercado vai perceber isso. E a questão de bateria não é mais o... Porque antes as baterias que eram, né, o vilão, né? E aí acho que agora não tem muito mais isso, né? Como que tá essa questão? Isso está caindo em descrédito já há bastante tempo. No começo, não, essa bateria vai morrer, essa bateria vai para o lixão, né? A gente escutou muito isso. E o que a gente está vendo, se googlar aí, você vai ver veículo Tesla com 10 anos de uso e com mais de 90% de capacidade de bateria. E as baterias estão evoluindo tão rápido em termos de sistemas de gestão e proteção, a própria química da bateria, outras químicas estão chegando, que a duração da bateria certamente vai ser maior do que a do carro. E aí o problema não vai ser descartar a bateria, vai ser descartar o carro, porque a bateria você vai ter um cliente querendo comprar, seja para fazer um storage de energia solar, seja para fazer um no-break, seja para colocar num outro veículo, porque a bateria vai durar mais que o carro. Tá. Esse é o ponto. Assim, então isso a gente vai ver mais e mais, e procurem que vocês já vão encontrar daqueles primeiros veículos elétricos, né, dos pioneiros aí, que as baterias estão durando muito mais do que estavam inicialmente previstas. E a tecnologia está avançando tão rápido, tem tanto investimento sendo feito, que certamente, isso eu já não tenho mais medo de afirmar, a bateria vai durar mais que o carro. Vai durar mais. Indo para o final, eu só queria... você falou que vocês pretendem, até o final do ano, ser o segundo, de terceiro para o segundo player. Como nosso objetivo é ser number 1 ou number 2, vamos ver. Essa é a intenção. Essa é a intenção, esse é o desafio, vai. Todo mundo tem que ter uma meta. A meta, né? Mas vocês desenharam essa meta com base em algo? Sim. O qual? Não, a gente entende o potencial do mercado, a gente entende o nosso portfólio como um portfólio bem adequado ao que a gente tem aqui. A gente acredita muito na marca,
gente acredita muito na qualidade do nosso produto, e a gente a gente montou uma estrutura e uma empresa para ser enxuta e competitiva. Isso tudo nos faz crer que a gente pode ser um dos líderes de mercado no Brasil. E é para isso, e essa é a demanda que a gente tem, esse é o interesse da Geely, é o objetivo da Farizon. A Farizon não entra no mercado para ser coadjuvante, ela entra para ser né, ator principal, e é esse o nosso objetivo, é ser ator principal do mercado. Não sei se a gente vai ser o número 1, talvez pouco importa se é o número 1, o número 2, mas a gente quer ser ator principal e não coadjuvante. A ideia também, conforme vocês estão evoluindo, a eletrificação está evoluindo para vocacionais, para semipesados, a gente está... montadoras na Fenatran, inclusive asiáticas, vão chegar com caminhões, cavalos mecânicos pesados. A Farizon tem esse portfólio e pretende trazê-lo ou chegar a isso? A Farizon tem esse portfólio na China. Ela tem um caminhão pesado maravilhoso, vale a pena conhecer aí pela internet. Ele tem duas versões, ele tem full electric e híbrido a metanol. Não está no nosso radar no curto prazo, não que não possa estar no futuro, mas esse produto já existe no nosso portfólio. Tá. O tema é que o caminhão pesado, ele é uma outra lógica de utilização, ele depende de condições de rota, distância, topografia, que são bem específicas. E um pós-venda feroz. Pós-venda é diferente, infraestrutura de recarga é muito diferente, porque a lógica para hoje, custos atuais, né, um caminhão desse começar a fazer algum sentido econômico, 600 km por dia. Para rodar 600 km por dia ao redor de uma infraestrutura de recarga é um grande desafio ainda. Então, assim, acho que caminhões pesados, esse movimento está acontecendo, mas ele tem um delay em relação ao que acontece com os leves. A gente ainda tem que andar mais algumas milhas aí, a infraestrutura ainda tem que evoluir, apesar que a gente está evoluindo muito em termos de infraestrutura. Se você olhar os dados da BVE, é um crescimento gigante, principalmente carregadores rápidos, mas ainda é um desafio. Caminhão pesado vai funcionar assim, vou buscar um container em Santos para São Bernardo, vou levar alguma coisa daqui para Campinas, mas eu não vou sair com um caminhão pesado elétrico para ir daqui a Brasília. Não. Ou daqui a Salvador. A gente falou sobre isso, inclusive. Legal. Perfeito. São utilizações diferentes, muito intensas, de bate-volta, várias vezes por dia, mas de trechos curtos. Rodrigo, obrigada, mas antes da gente finalizar, né, a gente tem um quadro aqui no programa que chama Mitos e Verdades, dentro dessa temática que a gente abordou. Adoro isso. Sério? Ai, que bom. Então roda a vinheta. Rodrigo, a venda de veículo elétrico trata-se só de veículo. Mito ou verdade? Mito. Para vender um elétrico, você tem que entender muito bem da aplicação do cliente, da infraestrutura que ele tem, da rota do motorista, da energia na garagem dele, na oficina dele, etc. Então, todos esses aspectos têm que ser pesados antes da venda. Veículo importado, numa situação de manutenção, a peça pode demorar? Mito ou verdade? No caso da Farizon, isso é um mito. A Farizon é uma marca dedicada a elétricos comerciais. Uma das nossas primeiras preocupações foi ter no Brasil o estoque de peças necessário para suportar a operação. Veículo elétrico comercial não perde valor de revenda. Mito ou verdade? Até hoje foi uma verdade, mas daqui para frente está se tornando cada vez mais um mito. Eu acho que isso está mudando muito no cenário atual. A gente está vendo exemplos no mercado de veículos de passeio. O mercado está entendendo que as baterias não degradam como se propalava no passado, que a manutenção segue sendo muito barata e tudo isso está mudando a dinâmica de percepção do veículo elétrico. Então, hoje é um mito. Bateria não é mais um problema do veículo elétrico comercial. Verdade. Hoje a gente tem a maioria das marcas com garantias de 5 ou 8 anos de baterias. As baterias evoluíram muito em termos de tecnologia, em termos de sistemas de controle e monitoramento. E a gente já está vendo exemplos fora do Brasil e aqui no Brasil também de veículos que já estão alcançando uma idade mais avançada com baterias ainda com excelente estado de saúde. Então, eu acredito firmemente que as baterias vão durar mais que os nossos veículos.
Muito bem. Dito isto, muito obrigada. Muito obrigada. E a gente também já te agradeço. deixa um convite para voltar quando tiver aí mais novidades ou trazer lá os novos veículos e a gente poder falar um pouquinho e eu mais já sobre quero conhecer essa super van Depois- tecnológica Exato. que ganhou o Euro NCAP. Trago ela Por aqui para favor, vocês pra conhecerem. gente- Trago a nossa oficina móvel, que, Ai, que aí vocês legal. conhecem duas coisas. Ah, então a gente A vai... oficina móvel e a Então, Supervan. nos bastidores, a gente já vai te fazer um convite. Maravilha. Pois é, obrigada. Obrigada, Obrigado, viu? muito E legal. você continua aqui com a gente, porque sempre tem esse bate-papo aí de alto nível. E até a próxima. Até a próxima.